Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quem assiste a gravação também, que fica disponibilizada aqui, olha aqui, vocês assistam e assistam novamente, e compartilhem. O nosso convidado da noite. Agora vai. Olá! Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo. Consegui entrar. Bem-vindo. Eu tava ruim, minha conexão também tava hoje, tava, sei lá, parecendo que tava ruim. Que legal! Seja bem-vinda, João. Tudo bom? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tava dando uma cortadinha, mas tá bom. Vocês muito bem. João tá aí com a família, dá um beijão na sua família tão especial. Beijão pra vocês também. Um beijo pra todos. Muito saudades de vocês. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa live. Essa live, olha, esse assunto dessa live, ele já existia assim quando nasceu o projeto. Eu lembro que quando eu compartilhei o projeto com o João, eu falei, eu queria que você falasse sobre a importância da fé. O projeto nem existia ainda, ele só era uma ideia. Mas eu compartilhei com ele e falei, esse projeto vai ajudar muita gente. Ele nasceu no nosso coração, né? Pra gente transbordar e compartilhar tudo aquilo que a gente viveu e como nós vivemos. E seria impossível a gente deixar de falar sobre a fé. E aí eu falei com o João, eu quero que você fale. E esse dia chegou. Então, assim, eu queria apresentar para vocês João Haroldo. Ele é pastor, ele é casado com a Poli, que é uma amigona, é pai das fofuras, que é o Miguel e o Rafael, amigões, assim, da Gigi. A Gigi adora falar que ela tem um amigão dela, o Rafael. Então, assim, é muito legal ter o pastor João, o amigo João Haroldo, para conversar com a gente sobre esse assunto. E o João também, particularmente, quando eu estava esperando, eu tinha acabado de fazer a biópsia. Eu tinha feito a biópsia e no dia seguinte foi o aniversário da Giovana e a gente se encontrou. As famílias se encontraram, e aí eu compartilhei com ele, com a Poli, sobre a hipótese, né? Ainda era uma hipótese. E assim como eu estava naquela apreensão, no medo, angústia. É um fantasma, né, gente? É um fantasma da dúvida, é terrível. E aí eu lembro que aí eu falei, gente, ora por mim e tal. Ele falou assim, vamos orar agora. Aí eu lembro que... Não tô ouvindo. Agora é o som. Voltou? Apareceu uma ligação no meio da live. Então, assim, como é importante esse apoio também relacionado ao apoio espiritual, né? Então, eu vou só fazer uma rápida introdução, porque existem comprovações científicas sobre isso. E aí depois eu passo a palavra para o João, o pastor João, né? Eu opto de falar às vezes João. Então, assim, só a abertura, gente, porque existem estudos científicos que encontraram uma associação positiva, então um resultado positivo entre religiosidade e espiritualidade com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Essas pesquisas viram, né, que as pessoas que têm maior índice de religiosidade e espiritualidade normalmente relatam um melhor bem-estar geral, menores índices de depressão e de ansiedade, e também quando estão em depressão tem vamos dizer assim, uma remissão mais rápida do quadro da depressão, né? Aqui fala de religiosidade e espiritualidade porque são fatores que são mensuráveis, né? Eu até anotei aqui, só para falar para vocês, itens mensuráveis da religiosidade. Incluem comportamentos como frequência à igreja, rotina de oração, a leitura dos textos sagrados, dentre outras atitudes que eles consideraram no estudo. Porque quando a gente fala sobre fé é algo assim realmente pessoal, de conceito difícil de ser definido, né? Então, assim, não dá para fazer uma pesquisa científica sobre a fé. Então, foi feito estudos científicos falando sobre religiosidade e espiritualidade, que são reflexos da nossa fé, muitas vezes, nem sempre, né? Mas a literatura também mostrou, gente, que existe associação entre o bem-estar, religiosidade e espiritualidade e os diversos parâmetros da saúde física, né? Como menor necessidade do uso dos serviços de saúde, uma recuperação mais rápida de uma doença,
e até mesmo uma maior longevidade. Então, assim, é importante. Tem relação benéfica, sim, com a doença, com o estado da saúde física, né? A nossa fé relacionada a tudo isso. Claro que aqui nós não estamos falando que nós vamos somente focar na fé como tratamento. Não, a fé, ela é fundamental, mas nós precisamos fazer as outras partes, que é o tratamento adequado, enfim, né? Enfrentar a doença, mas a fé nos ajuda, porque ela canaliza ali, né? Aqueles pensamentos positivos, com esperança, com expectativa. Enfim, falei demais, né, João? Para variar, eu gosto de falar. E agora é com você, João. O que você pode nos falar sobre a importância da fé nas nossas vidas, principalmente na situação de uma doença, né? Grave, como o câncer. Bom, cumprimentar você, Mari, cumprimentar a dona Venúzia também. Tudo bom? Bom esse encontro nosso aqui, mesmo que à distância, né? Eu tô em Marília, na casa dos meus pais. Ah, que gostoso! Então a gente está no interior. Mas é bom poder conversar sobre esse tema com vocês, porque eu acho que vocês experimentaram a importância da fé na caminhada de vocês, né? Nesses últimos anos. Como você disse, eu lembro daquela nossa primeira conversa ali. Se eu não me engano, era o aniversário da Gigi ou do Rafa. Era da Gigi, né? Da Gigi, né? E a gente chegou lá e você tinha acabado de receber o diagnóstico. Poxa vida, é uma paulada, né? É uma paulada que a gente recebe, né? Acho que vocês receberam várias pauladas nesse período. E aquela tinha sido a primeira. É bem isso. É, bem isso. E aí, na caminhada de vocês, eu acho que vocês foram experimentando a importância da fé. Como a fé é importante. E eu acho que o ser humano está percebendo isso, né? Como você trouxe esses dados aí, essas informações, e como a gente tem ouvido falar sobre a importância de construir uma espiritualidade, né? Porque o ser humano, ele tem o seu lado material, e aí a gente precisa cuidar do lado material, né? Indo no médico, se alimentando direito, exercitando o corpo, fazendo os exames de prevenção. Mas a gente também tem um lado imaterial do nosso ser, né, que a gente não consegue pegar, a gente às vezes não consegue entender, não consegue compreender, e tá lá. Né? A Bíblia chama de espírito, de alma, de emoções, de coração, de sentimentos. Né? Alguns dividem, dizem que a gente tem a alma e o espírito são separados, outros falam que não, que alma e espírito estão juntos. Enfim, eu não quero entrar muito na polêmica, mas a verdade é que existe um lado imaterial do nosso ser que precisa ter cuidado. E desenvolver uma espiritualidade é fundamental para esse cuidado. Por isso que o desenvolvimento dessa espiritualidade, e a espiritualidade é essa experiência com algo que transcende a nossa realidade. É algo que transcende o nosso entendimento, que transcende a nossa cognição. Por quê? Porque a gente quer experimentar algo maior. Uhum. Existem alguns questionamentos que eles surgem no decorrer da vida e a gente precisa... às vezes a gente não entende, mas a transcendência, ela tranquiliza o nosso coração. Né? De onde viemos, para onde vamos, o que acontece depois da morte, como que surgiu o ser humano, né? São questões que surgem para a gente no decorrer da vida, e a espiritualidade, ela não necessariamente responde, mas ela quieta o nosso coração. Uhum. Ela calma o nosso coração. E nós que temos, que desenvolvemos aí uma espiritualidade que a gente chama de cristã, porque temos Jesus Cristo como centro da nossa espiritualidade, a gente precisa entender o que Cristo significa para a humanidade. O que Cristo significa para o ser humano. O que Cristo significa para mim e para você. O que ele representa. Né? E nós queremos que que Jesus Cristo ele é Deus, que ele encarnou justamente para possibilitar a construção de uma espiritualidade com ele, de novo, né? Com o Senhor. Ele é esse elo entre a humanidade e a criação. Ele é essa ponte que nos leva ao nosso Criador. E aí a fé, ela entra na jogada. Por quê? Porque a fé é o que nos faz acreditar nessa parada toda. Exatamente. É pela fé, né? Paulo diz isso, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Então, ó, a graça nos alcançou, a graça nos envolveu, é tudo de graça, mas pela fé
nós abraçamos essa graça. O autor de Hebreus também, que a gente não sabe quem é, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né, e daquilo que não se vê. É enxergar o que não se vê, né, ter certeza de algo que a gente está esperando, mas a gente não sabe o que é. Então, a construção de uma espiritualidade cristã, ela necessariamente precisa da fé, porque a gente precisa enxergar algo que não existe ainda diante dos nossos olhos. É algo que já existe no campo espiritual, por isso é uma espiritualidade, mas não existe diante dos nossos olhos, dos nossos sentimentos. A gente não consegue pegar, não tem cheiro, a gente não escuta, a gente não enxerga, a gente não sente, mas a gente sabe que existe algo. E a gente espera por isso. A gente sabe que existe uma redenção. A gente sabe que existe a salvação. A gente sabe que existe um lugar e um momento da nossa existência em que a doença não vai mais existir. Em que a dor não vai mais existir. Em que o choro não será mais um choro de lamento, de tristeza. Em que o pecado que tanto nos assola, né? E como nos assola esse pecado, a gente se livra dele, daqui 2 dias a gente está enrolado com ele de novo. A gente vai na igreja, ora, pede perdão, se arrepende, chora, nunca mais vou pecar. Daqui a pouco a gente está enrolado no pecado de novo. Né? A gente tem essa esperança de se ver livre disso. Então a fé, ela nos ajuda a enxergar essa realidade. O reino de Deus a gente enxerga pela fé. A gente sabe, o reino de Deus está aqui entre nós. Ele está presente. Por quê? Porque eu creio assim eu creio. E aí eu vivo como se já estivesse nele. Eu submeto a minha vida a esses valores. Eu penso consciente de que faço parte desse reino. O meu falar, né, o meu olhar, tudo, o meu viver, né, quer qualquer coisa que eu faça. A compreensão de que eu pertenço a esse reino que é invisível aos homens, mas é visível àqueles seres humanos, homens e mulheres, que construíram uma espiritualidade baseada na fé em Jesus. Amém. Um dos textos mais importantes da Bíblia que fala a respeito da fé é um texto que está em Romanos e está em Gálatas. Paulo cita ele em Romanos e em Gálatas, mas Paulo retira ele de Abacuque, que é aquele texto que fala: o justo viverá pela fé. Esse texto ele foi a base da Reforma Protestante. O Lutero estava lendo a Bíblia lá e ele, de repente, ele leu lá: o justo viverá pela fé. Ele falou: pera, tá tudo errado isso que a gente está fazendo. Porque a gente está querendo comprar, a gente está pagando essas indulgências porque a gente quer chegar no céu, porque a gente quer alcançar Deus, a gente está achando que é pelos nossos próprios esforços. Não, o justo viverá pela fé. E quem disse isso pela primeira vez foi Abacuque. E eu não sei se vocês conhecem a história de Abacuque, né? Se quem está nos acompanhando aqui conhece a história de Abacuque. Mas Abacuque ele é um profeta um pouco diferente. Porque geralmente o profeta, ele fala da parte de Deus para o povo. Ele tem uma mensagem profética. A mensagem profética é o quê? Aquela mensagem que Deus traz para o povo. Vocês estão errados, vocês precisam corrigir, vocês precisam acertar. Se vocês não corrigirem, algo vai acontecer de ruim com vocês estão indo pelo caminho errado. Se convertam, se transformem, mudem de vida, né? Mas o profeta Abacuque, ele é o inverso. Ele leva para Deus o sentimento do povo. E ele vive num período extremamente difícil para o seu povo, que é o período do exílio, né, da invasão. E há ali uma invasão em Jerusalém. Jerusalém fica destruída. Alguns da cidade são levados como escravos, outros são mortos, outros são deixados para viver na miséria. Aliás, um pouco antes disso, Abacuque já reclama para Deus, né? Ele já fala assim: Deus, está tudo errado. A gente está vivendo de forma errada. E aí Deus fala para ele: realmente, o povo está vivendo de uma maneira errada. Vocês estão vivendo na corrupção, vocês estão vivendo na violência, vocês estão vivendo na falcatrua. E eu vou levantar um povo para invadir e destruir, que aí é o exílio, né? E aí ele não entende nada, né, Abacuque? Ele fala: que é isso? Eu estou reclamando do meu povo e aí você diz que um outro povo que é mais perverso que o meu vai invadir vai invadir o nosso povo e vai nos levar como cativos. Que história é essa? E aí ele fica desnorteado, não sabe o que fazer, mas ele se dirige para a presença de Deus.
A Bíblia fala que ele vai para uma torre de vigia. Olha só, ele está revoltado com Deus, ele não entende a decisão de Deus, ele não sabe por que Deus está fazendo aquilo com ele, com o povo dele. Ele não compreende, ele acha que Deus está... Num primeiro momento ele acha que Deus está sendo injusto. Olha só, ele é firme com Deus, ele fala... O Senhor não é o Deus justo, de bondade, o pacificador? Que história é essa? Que história é essa que os babilônicos vão vir, vão invadir a nossa terra e vão nos matar, vão nos destruir? E isso é juízo? Está usando um povo pior que nós, né? Um povo pior que a gente para destruir. Que história é essa? E ele fica revoltado, mas essa revolta não o afasta de Deus. Pelo contrário. Ele vai para a presença de Deus. E ele fala, eu vou subir nessa torre de vigia aqui e eu vou ficar na presença de Deus esperando ver o que Deus vai falar. A fé não é aceitar tudo e se conformar com tudo. Né? Não quer dizer que a gente não vai lamentar de vez em quando. Não quer dizer que a gente não vai ter dúvidas. Olha só, o contrário de fé não é dúvida, gente. A dúvida faz parte da fé. O contrário de fé é medo. Quando a gente tem medo, aí nos falta fé. Né? Quando os discípulos estavam ali no barco, e aquele vento, e eles, Jesus, levanta, porque a gente vai morrer. Ele fala, vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Né? Esse medo, esse pavor, ele realmente... A fé vem para acalmar esse medo. Né? Mas a dúvida, ela faz parte da vida, da construção de uma espiritualidade. A dúvida faz parte. Porque nós não vamos compreender tudo. Né? Nós não vamos compreender tudo que nos cerca, a realidade que nos cerca. Por quê? Porque a nossa compreensão é limitada. Então Abacuque é esse cara que não compreende. Ele não compreende por que Deus está agindo dessa forma. Mas ele vai para a presença de Deus. A fé, mesmo quando não há compreensão, mesmo quando há dúvidas, a fé nos leva para a presença de Deus. E eu acho que vocês experimentaram isso, né? Num momento de dor, de tristeza, e eu sei que a gente já conversou um pouco, né, Mari? Você lamentando, questionando, né? Muitos porquês surgindo, mas a fé te levou para onde? Para os pés do Senhor. E a fé precisa nos levar. No momento da dor, a fé precisa nos levar para esse lugar. Esse lugar onde o nosso coração se aquieta, onde as nossas emoções, elas, né, se tranquilizam, a gente dá aquela respirada, percebe que ainda está vivo, porque às vezes a gente já morreu. Exatamente. Mas aí a gente respira, percebe que ainda está vivo. Opa, estou vivo. Então, peraí, vamos ver o que Deus vai falar. Vamos ver o que Deus tem para me dizer no meio dessa tempestade. E aí então a gente respira, e aí Deus fala. Deus fala. Deus vem e fala. E quando ele fala com Abacuque, ele fala, Abacuque, eu sei de tudo, eu conheço tudo. Eu sei quais são as obras do meu povo, eu sei quais são as obras dos babilônicos, eu sei dos babilônios, eu sei que o justo, ele alcança a misericórdia, eu sei que o ímpio, ele acaba tropeçando na sua corrupção. Eu sei de tudo isso, Abacuque. Você acha que eu tô fora dessa realidade? Você acha que eu perdi o controle? Você acha que a coisa desandou e eu tô perdido aqui? Não, tá tudo debaixo da minha poderosa mão. Percebe, Abacuque Deus não responde para Abacuque o que Abacuque queria. O juízo ia vir, ele veio para o povo. A situação foi difícil, não foi fácil. Mas o que Deus faz com Abacuque é abrir a visão. E aí é o segundo passo da fé, né? No primeiro momento, a fé nos leva para os pés do Senhor. Quando o Senhor fala, né, e ele vai falar, se estamos diante dele, né, na presença dele, ele vai falar. Quando ele fala, a nossa visão se abre. E aí a gente enxerga o que o autor de Hebreus falou que a gente enxergaria. Aquilo que não se pode ver. Abacuque dava a redenção do seu povo. E ele, então, começa a enxergar. E aí ele, então, responde ao Senhor com uma oração. E a parte final dessa oração é um cântico. É um cântico que Abacuque ali entoa. E é interessante porque é um livro poético, né? E o título está assim, ó, para
os músicos, né, para tocar com a orquestra, com todos os músicos. Todo mundo que tiver aí toca e canta essa música. E aí tem aquele texto, né, de Abacuque, né, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja animais nos currais, né, ainda que dê tudo errado, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A fé é essa capacidade de experimentar a alegria, de exultar, né, de experimentar uma paz, né, que Paulo também fala que a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque eu estou na angústia, eu estou angustiado. Paulo fala isso, ó, você está angustiado, você está ansioso. Apresenta tudo isso diante do Senhor em súplica e oração. Paulo está falando isso lá aos Filipenses, ó, vai para a presença de Deus, meu amigo. Vai para a presença de Deus e leva tudo isso para os pés de Deus e fala, Senhor, é isso. Eu estou desesperado, eu estou com medo, eu estou com dúvida, eu estou apavorado. E aí ele fala, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente e o coração. Significa que vai acontecer algo sobrenatural. Vai acontecer algo sobrenatural. Vai acontecer a cura? Não sei. O problema vai ser resolvido? Talvez, né? A crise vai passar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a paz do Senhor vai repousar sobre a sua vida, sobre a minha vida. E a gente vai falar, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que tem uma tempestade diante de mim. Eu sei que na história, alguns já foram livres da tempestade. Outros não, outros submergiram. Mas eu entendo que a vida com o Senhor, a vida com Jesus, ela vai muito além dessa vida. Por isso eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. E vamos para essa tempestade. Ele está comigo. Ele está no barco. Né? Aquela musiquinha das crianças, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Tudo vai muito bem. Eu sei que vai ser tudo muito bem. Se eu vou submergir, se eu vou atravessar, se eu vou voar, se eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que Cristo está no barco. E a fé, ela é essa certeza de que Cristo está no barco. Cristo está com a gente. Ele está presente. Ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Ele está presente ao nosso lado. E essa presença dele é o que nos alimenta, é o que nos sustenta, é o que faz com que eu e você, né, passemos pelos vales mais profundos. Mas ainda que a gente ande pelo vale da morte, nós não temeremos. Nós não vamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Amém. Verdade. O nosso pastor, ele nos apacenta, né? Ele nos consola. Né? O cajado e a vara nos consola. Olha que impressionante isso, né? A gente não imagina um cajado consolando, né? O cajado geralmente te imagina, né, disciplinando. Mas o cajado consola, traz consolo. E aí a nossa lágrima é enxugada, né? E a gente experimenta uma paz que excede o entendimento. Então, eu acho que eu posso dizer isso que eu estou dizendo, Mari, né, e Núzia, porque eu vi isso da vida de vocês, né? No vale que vocês passaram. E esse projeto, né, que surge a partir dessa experiência, a partir de um vale, é exatamente para alimentar as pessoas e falar, olha, cultive essa fé, construa essa espiritualidade, né? Não é algo fácil, a gente sabe disso. São noites e noites que a gente vai chorar, né? Mas vamos cultivar essa fé, vamos alimentar a nossa existência dessa certeza de que Jesus está presente. Se a gente estiver cheio de dúvidas, se a gente estiver apavorado, inclusive questionando se Deus existe ou não, vá para a presença dele, vá para a torre de vigia e espere a resposta. Ele vai responder, ele vai falar. E quando ele fala, a gente se acalma, a gente olha para a realidade e fala, vai ser difícil, mas eu vou me alegrar. Mas eu vou me alegrar e vou exultar no Deus da minha salvação. Amém. Amém. Nossa. Muito bom. Olha, João Haroldo, perfeito, viu, o que você falou. E assim, enquanto você estava falando, passou um filme na minha cabeça. E eu estava lembrando exatamente isso. Foram exatamente esses passos que eu vivi como mãe, né? Na época que a Mariana apareceu a doença.
Eu lembro que eu conversei muito com Deus, primeiro muito revoltada, não querendo, não entendendo por que a Mariana, por que não eu, no lugar dela, muito jovem, não dava para entender, né? Como eu já falei, a única coisa que eu nunca me preocupei era com câncer de mama, porque nós não tínhamos ninguém na família. E eu lembro que eu fui, e Deus foi me dando assim, sabe, umas respostas, conforme quanto mais eu orava, mais eu pedia, Ele foi me dando uma paz, sabe? Essa paz foi me mostrando, olha, Venúzia, você tem que ter alegria, porque é difícil a gente ter alegria, né? No momento de tristeza. Mas o nosso Deus, o Deus que eu creio, é um Deus alegre, né? Apesar de todas as coisas que eu posso dizer, Ele é um Deus alegre. Eu sei que Ele se alegra com a minha alegria. E essa alegria não foi fácil. Eu sei que, nesse momento, essa alegria não foi aquela alegria de dar um sorriso, como eu gosto de dar. É a alegria de saber que Ele estava no comando de tudo. E tudo que a Mariana estava passando é porque Ele estava permitindo. E Ele tinha um plano para isso, né? E também, quando foi a minha vez, foi a mesma coisa. Eu lembro que, sabe, eu fui sentindo assim, essa alegria foi se transformando em esperança. A esperança de saber que o Deus que eu creio, a fé que eu tenho, é de um Deus que não descansa, que eu tinha certeza que estaria comigo todos os dias. E sabe, essa esperança foi realmente se transformando em paz. E o meu coração ficou em paz. Quando a Mariana passava por tudo aquilo, ai meu Deus, não permita, mas eu falei, irmão, eu sei que é da tua vontade. E ela vai vencer. E Deus me deu essa certeza, que tudo que ela estava passando, que tudo que eu passei, nós íamos ser vencedoras, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? E eu fico muito feliz de ouvir você falar, porque eu falei, realmente foi tudo que nós passamos. E eu tenho certeza que se não fosse a minha fé, eu não conseguiria ter passado por tudo isso, sabe? E eu agradeço muito a Deus por tudo isso, porque Ele me mostrou várias coisas durante todo esse processo. Eu precisava aprender, eu precisava crescer mais como pessoa. E de tudo isso que nós passamos, ficou essa certeza de que nós temos que falar para as outras pessoas, mostrar tudo que nós passamos, mostrar a diferença que foi a fé no nosso tratamento, porque eu tinha certeza, depois que eu confiei, que a Mariana ia ficar curada. E quando foi a minha vez, foi um choque também para mim, porque eu não tinha entendido, mas num instante veio essa paz. E eu tinha certeza, eu lembro quando eu fui para a cirurgia, eu fui tão tranquila, mas tão tranquila, que eu nem parecia a Venúzia, porque a Venúzia é muito ansiosa às vezes, né? Quer ter o controle de tudo. E eu lembro que eu estava assim, numa paz, e eu fiz, 3 cirurgias no mesmo dia, né? Então, assim, estava assim, né? Falei, poxa, mas eu senti uma paz, o meu coração estava tranquilo. Isso foi muito importante. E uma coisa que eu quero aproveitar, agora eu estou na fase de fazer os meus exames, né? Os exames agora de rotina que eu tenho que fazer, né? De rastreio. E eu tive umas programações no sábado, no domingo, e uma amiga perguntou para mim, né? Até o pastor da minha igreja perguntou, e aí, já viu o resultado? Eu falei, eu não, para que eu vou ver os resultados? Tenho certeza que serão os melhores, o que Deus preparou para mim. E eu senti tanta tranquilidade com isso também, que eu falei, se fosse algum tempo atrás, eu estaria muito ansiosa. Mas não estou, porque a gente tem fé, a gente tem paz. E a importância da gente ter fé e confiar, sabendo que isso vai trazer, né, muitos benefícios para a gente, inclusive saúde, né? Como a Mariana falou, você também, a medicina já provou, né, que a fé, a alegria, a positividade, ela consegue nos ajudar na nossa saúde física e na saúde mental. Então, realmente, eu quero falar para quem está nos ouvindo que tenha fé, sabe? Confie, pense sempre que tudo que vai acontecer para você é o melhor para você. E você vai passar, você vai curar, assim como a Mariana teve sucesso, e eu também. Eu agradeço muito a Deus, tá? Eu agradeço muito a Deus porque nós passamos por tudo isso e somos vencedoras. E agora nós queremos compartilhar e ajudar pessoas a passarem por isso também, porque não é fácil. Não foi um processo fácil, mas foi um processo doloroso, mas de muito crescimento e muito abençoado, viu? É isso aí. A gente, quando consegue viver pela fé, independente da circunstância, tem aprendizado, tem crescimento. E o principal é a paz.
Olha, eu sempre ouvi a paz de Deus que excede todo entendimento, e ok, parecia uma coisa assim muito longe, né? Mas olha, hoje eu aprendi, porque uma paz que excede todo entendimento no meio de um câncer de mama, com 37 anos, eu pude sentir. Não foi assim no primeiro momento. No primeiro momento eu fiquei muito triste, arrasada, fiquei revoltada, como minha mãe falou. Eu falei, puxa, eu nunca fiz nada disso, eu fumei, tal. Eu me achava assim, né, saudável, enfim. Veio a revolta, porque ok, faz parte, é o primeiro susto, né? É o impacto, né? Foi uma primeira paulada ali, né, da suspeita e depois a confirmação do diagnóstico e o medo. E aí, o medo foi dando lugar para a paz. Porque eu creio, né? A fé que eu tenho em Deus foi a minha fonte de esperança, né? De confiança para enfrentar tudo isso, né? Então, assim, a fé, ela é importante. A crença, quando nós temos a crença em um Deus que é onipotente, como o pastor João falou, ele não perdeu o controle. Não está do jeito que a gente imaginava, mas ele está no controle, né? Então, quando a gente crê que realmente nós temos um Deus que é onipotente e que está ali com a gente na situação da doença, inclusive da doença, isso tudo é benéfico para a gente psicologicamente. Então, assim, é aquilo que vai nos dar condições para passar por uma situação difícil, uma situação desafiadora, e isso serve para tudo, não somente para o câncer, mas é um problema que você esteja passando, é uma outra doença, é o luto, é o desemprego, enfim, é importante a fé. A fé, ela é fundamental para saber, para passar por uma situação difícil, crendo que você não está sozinha e que tem alguém que está no controle, né? Que é o Deus em quem nós cremos, né? Oi? Posso falar rapidinho? Claro. A gente tá nessa conversa, né? E eu tô imaginando aqui que às vezes quem tá ouvindo pode pensar assim, parece que é muito subjetivo essa questão de fé, de espiritualidade, né? Como que a gente constrói isso, né? Como é que é isso? Mas eu acho que algumas dicas práticas, assim, né? Que eu acho que ajudam a gente nessa construção, né? É a oração, né? E a oração sincera, né? Aquela oração de abrir o coração e Exatamente. De repente não pensar muito nas palavras, sabe? Mas expor aquilo que tá sentindo para Deus, sabe? É a oração sincera, é a leitura da Bíblia, né? Uma leitura meditativa, né? Quando você lê, você não precisa ler muito, mas às vezes pequenas porções, pequenos trechos de salmos, né, de algumas palavras de Jesus nos evangelhos, e você lê aquilo e você deixa aquilo reverberar dentro de você, né, buscar momentos de silêncio, né, momentos de meditação, momentos onde você se conecta com a natureza. Olha só, né? De repente dá uma pausa no dia a dia, naquela correria do dia a dia, e você se reconectar consigo mesmo, né? Tudo isso são exercícios e são práticas, a gente chama de práticas espirituais, que a gente vai desenvolvendo a nossa fé, né? É o texto que eu falei de Paulo, né? Quando ele diz, não andem ansiosos, mas transformem a ansiedade de vocês em oração. Através de oração, súplicas, apresentem os pedidos de vocês a Deus, né? Não é aquela oração formal que a gente faz, né, na igreja, ou que a gente faz na frente dos outros. É aquele rasgar de coração, né? Eu gosto de dizer que a oração, ela não é só palavras que a gente lança para Deus, mas a oração é um lugar. É o lugar da presença de Deus. Então, às vezes, a nossa oração ela é uma oração que a gente fala, porque a gente está ansioso, porque a gente está preocupado, a gente bota para fora, a gente fala. Às vezes, ela é uma oração que a gente não sabe nem o que falar. Então, a gente fica ali em silêncio e a gente tenta falar, mas não sabe. Às vezes, a nossa oração é um choro. Não sei. Às vezes, a nossa oração é simplesmente uma contemplação. A gente se senta diante de algo e contempla aquilo. E Deus vem e trabalha no nosso coração, acalma o nosso coração, aquieta o nosso espírito, né? E dessa maneira a gente vai percebendo Deus. Eu gosto desse texto de Filipenses, a versão daquela Bíblia, a Mensagem, que ela diz o seguinte: quando você menos esperar,
né? A versão tradicional diz que a paz de Deus guardará a mente e o coração. Essa versão diz, quando você menos esperar, né, a compreensão da integridade de Deus virá e acalmará o seu coração. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida. Olha só que versão bonita. Porque é isso, né? A compreensão de quem é Deus, ela vem sobre a minha vida. Olha só, eu tô ali, angustiado. Então eu começo a orar, eu começo a meditar, eu começo a silenciar o meu espírito diante de Deus. E de repente vem uma compreensão de quem é Deus. E essa compreensão, ela me acalma. E aí quando eu percebo, a preocupação, ela não é mais o centro da minha vida. Ela tá lá ainda. Ela vai pro lado. Mas ela não é mais o centro. Porque Jesus, ele vem e toma esse lugar, né? Ele toma esse lugar nas nossas vidas. Então, quando a gente acha que é algo muito subjetivo, né? Algo, como que é isso? Oração, eu não sei orar. Eu não sei. Calma, não tem regra. Exatamente. O que tem é devoção. O que tem é sinceridade. Sabe? O que tem é disposição de aquietar o coração, aquietar o espírito, aquietar a alma e saber que existe um Deus. É isso. Você vai ter essa compreensão quando você buscar. É isso mesmo. E como a Raquel colocou, que quando nós temos, a Raquel comentou aqui no chat, né, que quando nós temos essa confiança, né, fé em Deus, nós conseguimos passar com mais esperança, né? E a Eva colocou assim, que é uma verdadeira conversa com Deus. A oração é isso. E eu orei muitas vezes, gente, só chorando. Eu não conseguia falar. E Deus sabia, tenho certeza que Ele sabia que meu coração estava com muita tristeza. Sabe assim, com muitos porquês, com muitas perguntas, questionamentos, e eu não conseguia falar, e era muita tristeza, e eu senti raiva. Né? E eu acho que isso tudo é mostrando que eu sou pequena, que eu sou falha, que eu preciso de ajuda. Então, assim, muitas orações minhas no começo foram assim. Eu não conseguia falar, vai dar certo, eu não conseguia. Mas aos pouquinhos eu fui experimentando essa paz e fui mudando até a minha forma de enxergar. Entendeu? E hoje minha mãe agora está passando por esses exames de rastreio. E não é fácil, gente. Quando você vai fazer exames de rotina é uma coisa, mas quando você vai fazer exames de rastreio de metástase, é como se você fosse falar, puxa vida, agora é a hora. Será que vai vir outra paulada? Né? E aí, quando eu recebi os meus pedidos para fazer os exames de rastreio, eu falei, e agora, hein? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu tenho fé. Eu passei por todo esse processo com a fé e agora eu vou continuar assim. Independente do que for acontecer, Deus está no controle. Eu não tenho o controle. Quem tem o controle é Deus. Então eu fui fazer meus exames bem tranquilo. Eu falei, olha, é igual minha mãe falou, eu não quero nem ver quem vai ver. Enfim, a gente claro que vê, leva no médico e tal, mas você não fica naquela angústia. Sim. E exatamente, a fé é isso. A fé, ela também diminui, até anotei aqui, ela também diminui a nossa angústia. Ela diminui a angústia, porque a gente consegue descansar, né? Tira o foco do problema, exatamente, né? E coloca ele de lado, porque o nosso foco agora é outro, né? Nós temos fé, né? De que tem um Deus cuidando da gente. E eu notei também aqui, gente, uma coisa também que a fé nos ajuda é lidar com o medo da morte. Ele dá um alívio para isso. Porque assim, quando a gente fala sobre isso, ninguém quer morrer, né? Se você morrer agora, não, deixa eu morrer depois, tal. Então, é aquela coisa, e dá medo. E quando você crê em Deus, você fala, ok, né? É também parte do processo, né? Então, enfim, é tanta coisa, né? Mas assim, a fé também ajuda a estabelecer pensamentos positivos e explicações para dar sentido e acomodar as nossas experiências na vida, fornecendo esperança para o futuro e ajudando a suportar a dor. A fé ajuda a gente a suportar a dor, né? Cremos que não estamos sozinhos. A Cida colocou aqui, ó, a fé que me mantém de pé todos os dias. Nada seria sem essa confiança que eu tenho no Senhor Jesus. Cida é uma guerreira, gente. Cida é fantástica, tem uma história de vida linda. Cida, é isso aí. É a fé que nos mantém firmes todo dia. A fé é o que nos faz ter alegria,
no meio de um problemão, né? Não faz sentido, né? Esperança. E eu não sei se minha mãe ou o João quer falar alguma coisa, mas eu só queria falar para vocês que hoje a fé, depois de todos esses estudos, hoje a fé, a espiritualidade, a religiosidade, enfim, a crença para o paciente, ela é muito importante, e os profissionais, ela já é considerada como parte integrativa, né, integral da pessoa para o tratamento. Então, quando, por exemplo, uma pessoa vai ficar internada, enfim, eles perguntam qual é a religião, porque muitas vezes existem práticas que ajudam a promover o bem-estar, práticas religiosas, desculpa, né? Que ajudam a promover o bem-estar e ajudam no tratamento de forma positiva. Então, assim, os profissionais de saúde hoje, eles são orientados a perguntar sobre isso, seja crenças seculares ou religiosas, mas elas precisam ser respeitadas, porque eu não sei qual é a sua crença, mas assim, com todo o nosso coração, que realmente você possa ter fé para passar pela situação do câncer de mama, se você é familiar de alguma mulher que esteja passando por isso, que você tenha fé de que você não está sozinho, de que a gente tem Deus que não perdeu o controle, independente de mais difícil que possa ser e que possa parecer, né? A Raquel colocou aqui, a fé nos move diante de cada circunstância, é isso mesmo. Palavras, 2 letras poderosas, fé. É isso aí, gente. Então, assim, João, se quiser suas considerações, mãe também, e aí podemos encaminhar para o final. Um dos exercícios também, Mari, que nos ajuda, né, a construir a espiritualidade e a fortalecer a nossa fé, é a confissão. É interessante que Tiago fala isso, né? Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então a confissão, ela tem esse viés terapêutico. Mas quando a gente acha que é confissão só de pecado, né? Não. Sim, podemos confessar pecado e temos que confessar pecados uns aos outros. Mas confessar fraquezas também. Sabe? Olha, eu tô fraco, né? Aquele dia que a gente chegou na sua casa, você ali confessou pra gente a sua fraqueza. Né? E a gente tem tanta dificuldade de mostrar nossa vulnerabilidade, né? De colocar pra fora e falar assim, olha, eu tô fraco, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu tô desesperado, eu tô angustiado, isso tá me machucando, essa doença que chegou eu não esperava, eu nem imaginava, eu não tô sabendo lidar, sabe? Então procure espaços de segurança, né? Espaços de misericórdia, e eu acho que aí surge o Projeto Glace, né? Nessa proposta, né, de construir esses espaços seguros de misericórdia, onde pode se haver confissão. E a confissão cura, gente. A confissão, ela traz paz, e ela cura, ela liberta, e ela alimenta a nossa fé. Eu não tenho dúvida disso. Então, parabéns, Mari, parabéns, dona Menúzia, parabéns aí por esse projeto. Quando você me disse desse projeto, logo no começo eu falei, conta comigo, né? Conta sempre com o meu apoio, conta de verdade, Mari, né? Porque eu sei que esse projeto, ele é um espaço de misericórdia e um espaço de segurança, onde mulheres podem demonstrar sua vulnerabilidade, né? A sua fraqueza, a sua dor, e elas vão ser acolhidas, vão ser restauradas, vão ser curadas. Amém. Né? E vão encontrar essa fé, vão ter essa fé fortalecida. Então, que Deus abençoe muito vocês. Deus fortaleça o coração de vocês. Obrigado pelo testemunho de vocês, né? E obrigado por, além de vivenciar, né, tudo que vocês vivenciaram, compartilhar, né, de forma tão abençoadora tudo que vocês, né, vivenciaram e compartilham. Então, Deus abençoe muito. Estamos juntos. Eba, obrigada. Estamos juntos. É verdade. Não, é verdade. E assim, o confessar... Olha que interessante, eu confessei pro pastor que eu falei, eu não tô suportando, dói muito, é muito triste, dá medo, eu tô com medo. Gente, dá medo, a gente acha que vai morrer. E é muito ruim, a gente se sente arrasada. E isso não é falta de fé. Não é. Nesse primeiro momento faz parte. Aí depois, quando você consegue racionalizar, entender, enfim, você lembra que você tem Deus. Né? Mas, gente, quando sentir tristeza, minha mãe falou raiva, eu também fiquei com raiva no primeiro momento.
Isso faz parte, né? Então, assim, que nós possamos dar lugar para a esperança, para a fé, para novas expectativas, e não ficar para paz, exatamente, e não ficar com foco no problema, porque eu costumo dizer que quando a gente resolve um problema, aparece outro, né? A vida é assim, a vida é assim. Então, a gente precisa mudar o nosso foco, né? Mãe, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria falar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo que nós estamos juntos, né? Exatamente, o Enlace é esse lugar onde você vai poder conversar, falar sem ser julgado, nós podemos orar juntos, nós podemos só te ouvir, nós podemos te ajudar no que for preciso, para que você realmente consiga passar por isso. Você não está sozinha, você não precisa passar por isso sozinha. É muito difícil, então é muito mais fácil quando você tem um ombro amigo, quando você tem fé. E assim, nós podemos compartilhar, sabe? É muito gostoso saber que nós passamos por isso, porque nós temos fé, nós temos um Deus que trabalha, que está conosco 24 horas por dia. Isso me deu, assim, muita paz, muita esperança. É isso que nós queremos passar para você, tá? Conta com a gente, entre em contato, se você souber de alguém, os familiares também, porque não é fácil, é o mesmo processo. É um processo muito difícil para os familiares também. Então, assim, nós estamos aqui para te ouvir, para ajudar dentro do que nós pudermos fazer. Estamos juntos. E o que nós queremos é isso, tá? Te ajudar, passar por isso, porque juntos nós nos fortalecemos, nós crescemos como pessoas. Isso é muito importante. E agradeço a João Haroldo, sua palavra foi maravilhosa, como foi gostoso te ouvir. Foi muito bom participar dessa live. Eu espero que realmente ela tenha sido importante para aquelas pessoas que nos assistiram e por aqueles que nós sabemos que ainda vão nos ouvir. Eu sei que eu estou com um probleminha de sinal, mas eu fiquei... Estava tão bom que eu não quis sair. Então eu peço desculpa pelo sinal que não está tão bom. Mas tá dando para ouvir, mãe. Gostoso. Deu para ouvir? Ai, que bom. Deu, que bom. Foi ótimo. Tira um pouquinho, o som ficou legal. Ficou relojando, mas deu para ouvir. Viu? Ai, que bom. Eu não vi daqui, eu não conseguia. Não, muito bom. Foi realmente muito bom, muito prático. Eu adorei esse exemplo de Abacuque. Olha que interessante, né? Não tinha pensado por essa perspectiva e é exatamente assim que a gente se sente. A gente fica ali se lamentando e a gente precisa, né, subir ali, né, e além do problema, olhar para o alto, né, e crer a fé. Que mesmo, pode todas, no Deus que pode todas as coisas. E essa live, gente, também ela tem um motivo muito especial por ser essa semana, que é a semana do Natal, né? E a última live que a gente vai fazer esse ano. E a gente queria muito falar sobre a fé, que tem tudo a ver com o Natal, porque o Natal, o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, né? É a presença de Jesus nos nossos corações. E isso também se manifesta através da fé que nós temos nele, né? Então, assim, a gente queria desejar para vocês, né, todos que nos assistem agora, depois, para todos os seus familiares, que realmente esse verdadeiro sentido do Natal, que o amor, que a fé, que a paz, que a verdadeira alegria, independente da circunstância, a fé, a paz, aquela que excede todo entendimento, como a gente pode falar hoje várias vezes, que ela realmente esteja presente na sua vida, na vida de todos os seus familiares, nesse Natal, em todos os dias do próximo ano, porque os problemas vão aparecer, né? Mas que a gente possa ter fé para enfrentá-los, né? E poder tirar, como o pastor João falou, tirar ele do foco, os problemas do foco e colocar ali a nossa fé, né? No nosso Deus que está ali caminhando com a gente. Então, legal. A gente queria encerrar desejando a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo, e caminharemos juntos no próximo ano, caminharemos com os nossos encontros no próximo ano e com novas lives. E contem com a gente, assim como minha mãe falou, aquilo que nós pudermos ajudar, estamos aqui para ouvir, né? O nosso silêncio, às vezes, nós estamos aqui para acolher, para ajudar, para ser ouvida, para trocar experiências.
Então é isso. Muito obrigada, pastor João. Um grande abraço para sua família tão querida. Dá um beijão na sua mãe também, tá? E todos, e aproveite bastante. Feliz Natal para vocês aí, tá? Com muita alegria. Muito obrigado. Feliz Natal, Feliz Natal, com muita paz, muito amor, muita união para todos. E que 2022 seja realmente, né, um ano muito abençoado. Sabemos que será desafiador, mas tenha certeza que Deus conosco está, né? E nós Amém. já seremos vencedores. Por tudo que virá, vamos ter fé e vamos em frente. É isso aí, vamos em frente, vamos juntos. Estamos juntos. Exatamente, estamos juntos. Obrigada a todos que estão aqui com a gente e a todos que estão assistindo depois. Um beijão.